Convidamos o senhor Paulo Darada, da Modular Estruturas, para a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Darada, sou diretor administrativo da Modular Estruturas, sou formado em Engenharia Civil, trabalho com dimensionamento de projetos e fabricação de estrutura metálica há mais de 10 anos. Fechei essa parte, Grace. Agora eu vou entrar com os slides. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre novas tecnologias e lançamentos, para o mercado de solar. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre a Modular Estruturas, né? Quem é a Modular Estruturas aí no mercado de solar? Nós somos uma empresa focada em fabricação de suportes para painéis solares em solo. Então, a gente trabalha com toda a linha para painéis solares em solo, com carport, com tudo que abrange o mercado nós atendemos, tá? Nós somos uma empresa que está sediada no interior do Paraná, mais precisamente em Cascavel. A Modular, a gente criou ela para preencher uma lacuna, né, que nós percebemos que existia no ramo de solar, onde existe vários integradores. A gente percebeu que a parte de solo, a parte de estruturas, ela estava deixando a desejar, né? Nós havíamos alguns integradores, alguns parceiros conhecidos nossos que solicitavam a parte de estruturas para solo e não havia muitas empresas que estavam atendendo. Então, com a experiência que eu tenho, eu já venho da parte de estrutura metálica, trabalho na construção civil, como dito, há mais de 10 anos. Então, com essa experiência minha, eu tentei desenvolver alguns projetos e a gente acabou conseguindo e viu que dava certo. Então, a Modular nasceu por aí, né, para tentar preencher essa lacuna do setor fotovoltaico e atender da melhor forma possível os integradores e o cliente final, obviamente, né? A qualidade dos nossos produtos é o foco da Modular em todos os sentidos, né? Tanto na produção quanto na entrega final, que chega lá no cliente, é algo que a gente está sempre atento, né? Então, essa é a Modular Estruturas, empresa que o integrador e o cliente final pode contar o tempo todo com a gente. Hoje nós temos uma presença de norte a sul do país. A Modular está no mercado há quase 2 anos, somos uma empresa relativamente nova nesse segmento, né? Nós, para a parte de suporte solar, mas a gente vem conseguindo atender os nossos clientes e viemos conseguindo também uma abrangência de mercado bem legal. Então, assim, hoje nós temos distribuição em todo o território nacional, a gente tem venda para os integradores, a gente tem distribuidores também que a gente atende como parceiros. Então, assim, de norte a sul do país, a Modular está presente. Então, o que os integradores, os clientes finais precisarem, nós estamos aqui para atender. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, das linhas de produto da Modular. O que a Modular oferece hoje para o mercado? Nós trabalhamos com estruturas de 2 linhas, duas linhas de painel, né? Uma linha de painel, estrutura para 5 painéis, é uma estrutura simples, estrutura para 10 painéis também, muito semelhante à de 5, carport de 2 vagas com 15 painéis, carport de 2 vagas com 18 painéis, carport de 1 vaga para 9 painéis. Esse é um produto que a gente percebe que o mercado ele não tem oferecido muito, é algo que a gente tem. Às vezes o cliente precisa de uma vaga específica lá para a casa dele, para colocar o seu carro e gerar energia para a sua residência, então a gente tem esse projeto também. Os clamps de fixação e estruturas personalizadas. Essa é a nossa linha, agora eu vou passar com vocês todos os nossos produtos, vou dar uma explicada um pouquinho melhor sobre cada um deles e como que funciona cada um deles. Estrutura 2 linhas, pessoal. A estrutura 2 linhas é o carro-chefe hoje da Modular, né? É onde a gente dedica os maiores esforços em desenvolvimento de projeto, em fabricação, em otimização, tanto de custo quanto em facilidade de montagem. Isso é algo que a gente sempre preza nas nossas estruturas, a gente está pensando sempre no integrador, né, lá na ponta, para que essa estrutura chegue para ele e ele consiga fazer essa montagem da forma mais rápida possível, sem dificuldades, porque a gente entende que precisa ser um projeto de rápido desenvolvimento, né?
Então, a gente pensa sempre no integrador. Claro que a gente pensa sempre num produto muito bom para o cliente final, que é o foco nosso, mas quem que está na linha de frente, quem que está trabalhando com essas estruturas, são os integradores, né? É a pessoa que vai estar sempre em contato com a gente aqui. Estrutura uma linha, ela é também uma estrutura muito semelhante à estrutura de duas, né? Só que ela, para uma linha de painel, são estruturas modulares, pessoal. Essas estruturas a gente pode ir emendando ela em conjuntos de 3 painéis, no caso de uma linha, e de 6 painéis, no caso de 2 linhas, né? E a gente consegue fazer usinas para atender toda a gama de painéis. Isso é algo muito importante também, né? Que a modular atende. Hoje o painel hoje o mercado, né, para painéis solares, ele tem desenvolvido muito, né? E a gente sabe que os inúmeros fornecedores de painéis, eles têm inúmeras medidas, vários tamanhos de painéis, também pela sua capacidade de geração. Então, a modular, hoje, nós atendemos todos os tamanhos de painéis, tá? Os mais variados possíveis. Aqui é uma estrutura mais simples que nós temos, né? Essa é uma estrutura para 5 e para 10 painéis. Essas estruturas são os clientes residenciais, às vezes não quer colocar lá na cobertura da sua casa, ele prefere colocar no chão, porque a estrutura de solo, a manutenção dela é muito mais fácil, a limpeza dela. Todos nós sabemos que os painéis eles precisam estar limpo para que tenha uma geração de energia. Então, assim, no telhado, essa manutenção ela tende a ser um pouquinho mais complicada e a gente, então, assim, tem essa estrutura para atender. Claro, pode ser aplicada em qualquer local, mas para projetos um pouco menor, né? Não é uma estrutura modular, como uma estrutura de 1 e 2 linhas, que a gente falou agora há pouco, mas essa estrutura, elas são estruturas que vai o bloco lá para o cliente, ele pode fazer essa montagem. Aqui falando um pouquinho, pessoal, dos carports, né? Os nossos carports nós temos para 15 e para 18 painéis, ambos para 2 vagas. 15 painéis, eles podem ser, depende muito também, como a gente já havia dito antes, do tamanho do painel, mas partindo do ponto que os painéis mais padrão do mercado, ele gira em torno de 1 metro de largura, então o carport com 15 painéis, ele tem 5 painéis de frente, ele vai ter uma vaga de 5 metros. Então, seria uma vaga um pouquinho menor. Alguns clientes, eles preferem uma vaga um pouco maior para os carros, né? Então, seria para 18 painéis, que seriam vagas com 3 metros. Isso também atende à necessidade de qualquer cliente e também o tamanho de qualquer painel. Os nossos carports, pessoal, eles são todos desenvolvidos especificamente para cada cliente. Falando novamente pelo tamanho dos painéis, né? Não tem como ter um carport para que os módulos fiquem todos encostados um no outro e seja um carport padrão. Então, a gente, para desenvolver o projeto do carport, a gente precisa do datasheet, que vem lá do integrador, que é o painel que ele vai utilizar para a obra. Então, de acordo com esse datasheet, a gente desenvolve o projeto específico para o cliente que vai usufruir, né? Então, é um projeto muito bacana o nosso carport. Clamp de fixação. Os clamps de fixação, pessoal, é um produto que ele acompanha todas as nossas estruturas. As estruturas que a gente vê no mercado, eles vêm com terminais, né? Terminal final, terminal intermediário. Não só para telhado, mas também para solo. O problema para solo dos terminais finais e terminais intermediário é a furação na estrutura de solo, né? Então, elas são uma terça metálica que a gente precisa ter um autobrocante que faz essa perfuração no material. É um problema a perfuração? Não, não é um problema, né? Ela vai ter ali uma furação no perfil metálico, mas isso não interfere em nada, nem na resistência e nem na parte de galvanização do produto. Mas a facilidade que o clamp propõe aos integradores, ele é muito maior. Como a gente preza muito na modular, que é a facilidade de instalação, a gente resolveu adotar os clamp para todas as nossas estruturas. Então, todas as nossas estruturas, ela é acompanhada com um conjunto de clamp para fixação dos módulos. Esses clamps, eles são de alumínio. Então, assim, é um produto fantástico que a gente tem para apresentar para os nossos integradores.
Estruturas personalizadas. A Modular, pessoal, trabalha também com estruturas personalizadas. A gente tem a nossa linha de produtos, que são os produtos tipo, né, que a gente pode atender a todos. O Carport, ele é um produto tipo que ele também é personalizado de acordo com os painéis, mas além disso, nós temos estruturas que o mercado geralmente não atende. Às vezes o cliente tem lá um terreno que ele é limitado para a sua obra, né? E ele não consegue colocar, por exemplo, duas linhas de estrutura de solo, ele só consegue colocar uma para que precise ter 3 linhas de painéis. A gente vai desenvolver, a gente já desenvolveu estruturas assim. Estrutura biposte, a gente também já desenvolveu várias estruturas assim. Estruturas para laje. O mercado prevê algumas estruturas padrão para laje. A gente já pensou em ter algumas estruturas padrões, mas realmente assim nada que atenda uma gama muito grande de clientes. Então esse é um projeto que a gente vai no problema do cliente. Qual que é o problema que você tem? Como que é o projeto que você precisa desenvolver? A Modular Estrutura tem um quadro de engenheiros para resolver todos esses tipos de problema. Então, assim, você tem um projeto específico, tem algo que você queira desenvolver, é só conversar com a gente que nós vamos tentar resolver o problema de vocês da melhor forma possível. Dimensionamento das estruturas. As nossas estruturas, pessoal, elas são todas em aço galvanizado, né? E, além disso, a gente tem 2 tipos de dimensionamento para as nossas estruturas. Essa é uma isopleta de vento, que ela é bem conhecida, acredito eu, por todos os integradores. A região 1 e 2 são as regiões onde tem uma carga de vento um pouco menor, né, em todo o país. E as regiões 3, 4 e 5 são onde a gente tem uma carga de vento um pouco superior, que é mais a região sul do país, né? Então, todas as estruturas que a gente tratou até agora, que eu apresentei para vocês, que são as estruturas que a gente desenvolve para 2 cargas de vento. Então, quando os clientes vêm fazer um orçamento para nós, a região, o local de instalação dessas estruturas, ela é uma das perguntas principais que a gente faz para os clientes, né? Para que a gente saiba qual o tipo de estrutura fornecer. Então, assim, eu imagino que os integradores conheçam a isopleta de vento, mas essa é uma obrigação da empresa que está fornecendo as estruturas, fornecer um projeto dimensionado, né? De acordo com a região específica. Então, isso é um cuidado que a Modular toma muito, tá? Então, assim, se vocês vierem comprar uma estrutura com a gente, tenha certeza que vai ser a estrutura dimensionada para o vento característico daquela região. Nós não vamos estar vendendo uma estrutura padrão para todo o território nacional. Muitas vezes isso nem é dito pela nossa parte comercial, mas é algo que a gente toma muito cuidado para que seja obedecido na hora de orçamento e na hora de entrega desses produtos. Vamos lá então, pessoal. Aqui tem algo bem interessante e inovador que a Modular Estruturas ela vem propor para o mercado, né? A nossa loja online. Uma forma diferente de se comprar estrutura, né, pessoal? Hoje a gente sabe que o integrador ele tem uma dificuldade muito grande com orçamentos. Precisa entrar em contato com vários fornecedores para saber o orçamento das estruturas. Muitas vezes o que o integrador precisa é somente um orçamento para compor custo de um outro orçamento. A demora de orçamentos, a gente entende que às vezes acaba pegando isso daí para os integradores. Isso é algo que assim a Modular também preza demais. Os nossos orçamentos eles já eram muito ágeis e com a nossa loja online ele tende a ser mais ágil ainda, né? Então assim, vocês precisam de alguma coisa, vocês precisam de algum produto da Modular. Talvez vocês não tenham percebido, mas nós temos um QR Code aqui do lado da nossa apresentação, que é só vocês puxarem ali com a câmera do celular de vocês, que vai direcionar todos lá para a nossa loja, para o nosso site, onde que está a nossa loja, né? Orçamento, pessoal, rápido, prático, 24 horas por dia. A gente entende que o dia ele é muito corrido e, às vezes, o integrador ele precisa estar resolvendo inúmeros problemas do dia a dia e ele não tem tempo de ir atrás de um orçamento e ele precisa ver isso à noite, porque à noite as empresas já não estão trabalhando para poder responder a eles. Então, com a Modular agora, vocês já não tem mais esse problema, tá, pessoal?
facilidade mesmo na questão de orçamento. Então, precisar de um orçamento, pega lá, entra no site da Modular, pega a estrutura que vocês precisam, clamp de fixação, carport, estrutura duas linhas, uma linha, clica lá, vocês vão conseguir um orçamento rápido e prático, o tempo todo que vocês precisarem, 24 horas por dia. Falando dos nossos lançamentos previstos, pessoal, a gente falou das estruturas que a gente tem em mercado hoje, tudo focado em facilitar a vida do integrador e do cliente, né? A gente fala muito do integrador porque é quem está no dia a dia, quem está na lida ali para fazer esse meio campo, né? Para fazer essa instalação e para que fique da melhor forma possível para o cliente final. Então, assim, a gente acredita ainda que para esse primeiro semestre a gente vai estar lançando as estruturas para módulos bifaciais, estruturas de solo. A gente vê que os módulos bifaciais, ele está começando não, ele já está no mercado há um tempo, né? Mas a gente vê que agora ele está aumentando a demanda, a procura por módulos bifaciais. Então, os módulos bifaciais, eles exigem uma estrutura um pouco diferente. A gente vai estar nesse primeiro semestre ainda fazendo o lançamento dessas estruturas. E a gente vem daí para o segundo semestre com uma estrutura para tracker, né, pessoal? É algo que a Modular ainda não tem, que a gente ainda não trabalha. Nós estamos desenvolvendo esse projeto já desde o ano passado, só que é um projeto que requer um pouquinho de trabalho, ele requer um pouquinho mais de atenção. Então, a gente acredita agora que para o segundo semestre a gente vai estar também desenvolvendo a parte de rastreador, que é tudo que daí a gente contemplaria 100% da parte de solo, né? Quando o integrador, o cliente pensar em estrutura para solo, o distribuidor, poxa vida, onde que eu vou buscar estrutura tracker? Onde eu vou para módulos bifaciais? A Modular tem tudo isso aí, tá, pessoal? Pensou em estrutura de solo, é só entrar em contato com a Modular, é só entrar no site, agora com a loja online vai ficar mais fácil ainda. Então, nós estamos aqui para ajudar, para ajudar e para contribuir para o mercado de solar. A gente vê que vem crescendo e a demanda vem aumentando cada vez mais, e nós estamos aqui para isso, para ajudar a todos. Seria isso, pessoal. Muito obrigado e volto a falar para vocês. Dúvidas, orçamentos, entre em contato com a Modular. Dá uma ligadinha para o pessoal, entra na loja, entra no site, lá também tem o WhatsApp, às vezes não quer fazer o orçamento direto pela loja, quer falar com o pessoal no WhatsApp. O pessoal também atende muito rápido essas solicitações de orçamento. Estamos aqui para atender a todos, pessoal. Muito obrigado e até mais. Agradecemos o Sr. Paulo Darada, da Modular Estruturas, por sua apresentação.